Você já se perguntou por que alguém que te ama pode escolher o silêncio em vez de palavras? Às vezes, esse silêncio confuso é interpretado como indiferença aparente, mas na verdade esconde uma luta interna intensa. Por trás da calma, pode existir uma tormenta emocional que o masculino divino não sabe como expressar. Esse colapso silencioso não significa ausência de amor, mas sim a repressão de sentimentos que se tornam um peso impossível de carregar. A busca por controle, em muitos casos, acaba criando ainda mais desconforto interno, transformando o que poderia ser simples em algo doloroso e profundo. O que poucos entendem é que, mesmo em silêncio, existe uma presença persistente, memórias, sensações e sinais que insistem em mostrar que o amor continua vivo. E quando esse amor é reprimido, o universo encontra formas de expor a verdade interior que não pode mais ser ignorada. O silêncio pode ser um enigma, muitas vezes confundido com indiferença aparente. No entanto, em muitos casos, esse silêncio confuso revela uma luta interna intensa. A pessoa não se afasta por falta de amor, mas porque não sabe lidar com a presença persistente de sentimentos que a pressionam por dentro. É como segurar um grito interno sem deixar que ele se transforme em palavras. Esse distanciamento, ao contrário do que parece, pode ser apenas uma máscara para esconder a tormenta emocional. Muitos recorrem à repressão de sentimentos, acreditando que isso vai trazer controle, mas o que encontram é um desconforto interno cada vez maior. O silêncio, então, se torna um abrigo frágil, um espaço onde a dor se esconde atrás de gestos contidos. Para perceber isso, é preciso olhar além das aparências. Um olhar perdido, um gesto automático, ou até mesmo memórias e sensações que insistem em voltar, podem revelar mais do que palavras ditas em voz alta. O silêncio não significa ausência, mas presença em outra forma. Quando você entende isso, descobre que até no vazio existem mensagens que pedem para ser escutadas. Por trás de uma fachada de calma pode estar acontecendo um verdadeiro colapso silencioso. O masculino divino, muitas vezes, veste uma armadura para aparentar força, mas dentro dele há uma tormenta emocional que grita por atenção. Esse acúmulo de sentimentos escondidos não desaparece. Pelo contrário, se transforma em uma pressão constante que exige cura. A repressão de emoções, em vez de aliviar, cria um peso ainda maior. A busca por controle, por manter tudo em ordem, acaba sendo mais dolorosa do que enfrentar a realidade. É como tentar segurar uma represa cheia de água com as próprias mãos. Cedo ou tarde, a força daquilo que foi contido se torna insustentável. Nesse processo, o desconforto interno se manifesta em formas sutis, como impaciência, distanciamento ou até uma frieza aparente. Mas no fundo, o amor profundo que sente nunca deixou de existir. Ele apenas se camufla sob camadas de medo, insegurança e negação, esperando o momento em que possa emergir como verdade interior. O despertar emocional do masculino divino não acontece de forma suave, mas como um terremoto interno que derruba antigas defesas. As armaduras emocionais que ele construiu ao longo da vida começam a rachar quando percebe que a versão que sempre mostrou não corresponde mais ao que sente. Esse processo pode ser devastador, mas é justamente o que abre espaço para a reconexão com emoções profundas. Ele já não consegue mais fingir que a indiferença aparente o protege. O amor profundo que pulsa dentro dele não cabe nos moldes antigos. E essa descoberta o obriga a encarar de frente as sombras e os medos que sempre evitou. Esse reconhecimento da dor não é sinal de fraqueza, mas o primeiro passo para aceitar sua própria verdade interior. Nessa fase, o reencontro com a verdade se torna inevitável. Cada gesto, cada lembrança e cada sensação persistente o conduzem a perceber que fugir só aumenta o vazio. Abandonar a indiferença é como abrir uma janela em um quarto escuro. A luz entra de repente, revelando que sempre houve um caminho para o eu autêntico. O encontro com a verdade interior não acontece sem dor. Pelo contrário, a dor passa a ser reconhecida como uma mestra, uma espécie de guia silencioso que mostra onde estão as feridas mais profundas. O masculino divino percebe que cada lágrima não é sinal de fraqueza,
mas um fragmento de alma sendo lavado para revelar sua essência. Esse mergulho em suas próprias sombras exige coragem e desapego dos padrões herdados. Expectativas sociais, crenças familiares e máscaras construídas ao longo do tempo começam a perder força. É nesse momento que o autoconhecimento surge como resposta, abrindo a porta para que o eu autêntico comece a emergir. O caminho, no entanto, é solitário. Não há atalhos, nem fórmulas mágicas. O confronto com as próprias dores é árduo, mas necessário. E nesse processo, o masculino divino descobre que sua verdade interior não se encontra no que os outros esperam, mas no que sua alma sempre soube ser. A verdadeira transformação raramente nasce em momentos de calmaria. O masculino divino descobre que, para se reconstruir, precisa enfrentar o caos sagrado que surge quando suas certezas antigas desmoronam. Esse colapso não é destruição, mas a oportunidade de quebrar padrões de comportamento que já não servem mais. No meio da confusão interna, ele se vê diante de emoções reprimidas que pedem reconhecimento. Essa fragilidade emocional pode ser assustadora, mas também abre espaço para a criação de uma nova verdade. É como um terreno baldio que, após a tempestade, se torna fértil para novas sementes. Esse processo de transformação não é linear. Em alguns dias há clareza, em outros, a sensação é de estar perdido. Mas é justamente nesse movimento instável que o crescimento acontece. O caos é, portanto, não um inimigo, mas um portal de mudança que leva à essência mais verdadeira do ser. Apesar de todas as camadas de silêncio e confusão, o amor profundo nunca deixou de existir. O masculino divino compreende que, para esse amor florescer, ele precisa surgir de um lugar inteiro, não de fragmentos. O reencontro com a verdade não é sobre reviver o passado, mas sobre abrir espaço para uma conexão profunda e transformadora. Nesse processo, ele descobre que a autodescoberta exige aceitar tanto a beleza quanto as fragilidades. A aceitação da essência não pede perfeição, mas autenticidade. É nesse ponto que surge o compromisso com a verdade, um pacto interno de viver o amor verdadeiro sem máscaras, sem disfarces. A reconexão com o amor não é apenas relacional, mas também pessoal. Ele aprende que amar verdadeiramente significa, primeiro, estar inteiro consigo mesmo. E quando isso acontece, a relação deixa de ser carência e passa a ser expansão, um reflexo da coragem de viver em harmonia com a própria essência. O silêncio, antes visto como fuga, começa a ganhar um novo significado. Ele se torna silêncio sagrado, um espaço onde a linguagem da alma se manifesta de forma intensa e verdadeira. Nesse estado, as palavras já não são suficientes, e o retorno ao eu interior se torna inevitável. É nesse mergulho silencioso que a maturidade emocional começa a nascer. Esse entendimento transforma o colapso silencioso em travessia interior. O masculino divino percebe que não está mais fugindo, mas entrando em contato com sentimentos que antes rejeitava. O silêncio, então, deixa de ser ausência e se torna presença, revelando verdades que só podem ser sentidas no íntimo. Ao enxergar o silêncio como portal, descobre-se que ele não é um vazio, mas um convite. Novas possibilidades surgem desse espaço, trazendo clareza e força. Assim, o silêncio se revela como um aliado, capaz de conduzir a alma por caminhos que a fala jamais conseguiria percorrer. O verdadeiro despertar não acontece quando o mundo muda, mas quando o olhar sobre ele se transforma. O masculino divino percebe que não precisa controlar tudo ao redor. O que muda é sua percepção. Amor e conexão, antes vistos como ameaças, passam a ser instrumentos de crescimento e de autoconhecimento. Essa nova visão permite enxergar vulnerabilidade não como fraqueza, mas como força. A aceitação da própria fragilidade abre portas para uma evolução genuína. É nesse ponto que a conexão profunda deixa de ser um peso e se torna combustível para sua jornada interior.